Shalom, amados, vamos orar juntos. Jó, depois que passou por todas aquelas tribulações, no final de todo o processo, uma frase que ele disse para Deus: eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de forma totalmente diferente. Porque passou pela prova, ele pôde experimentar e ele saiu vitorioso. E para nós não é diferente. Apesar, né, lá estava na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Mas ainda assim, quantas experiências nós vivemos, nós passamos, e aí, quando nós saímos delas, realmente, mesmo mediante a dor, seja dor de qualquer natureza, o luto, uma enfermidade, um desafio, qualquer ele que seja nessa vida, quando nós de fato, nesse tempo, nós nos entregamos a Deus e procuramos crescer, procuramos nele respostas para o que nós estamos vivendo e nos ancoramos na palavra, buscamos as promessas, declaramos a palavra e aí nós podemos observar o que em nós, o que está faltando ainda para que mediante as tribulações nós cresçamos ou não cresçamos na fé, ou fiquemos prostrados. Em qual área das nossas vidas, né? Em qual perspectiva nós ainda não estamos amadurecidos? Será que a paternidade é algo que nós realmente ainda não compreendemos? Não o recebemos como um pai que nos ama, que nos acolhe? Temos essa dificuldade? Talvez seja na área do temor a Deus, não entendemos ainda o que é esse temor. E muitas outras coisas a mais. A natureza do caráter de Deus. Quem Deus é de fato. Sabe, então, no meio às tribulações, é aí que nós somos colocados em xeque, colocados à prova. E aí nós vamos ver se nós sairemos, né, desse fogo aí ardente, refinados ou destruídos. Jamais Deus quererá que saiamos destruídos. Muito pelo contrário. Ele nos quer ver crescidos. E ele permite determinadas coisas. Como nós olhamos lá Jó, muitos o julgaram, os amigos o criticaram, né? O condenaram, achavam que ele estava em pecado. E não, muito pelo contrário. Satanás observava Jó, né? E Deus permite que ele toque em muitas coisas na vida de Jó. Não permite que ele seja, né, morto. Mas aí nós pensamos assim, mas por que Deus deixou, né? Por que Deus permitiu? Nós entendemos que Deus permitiu para o próprio crescimento de Jó. E Deus sabia também quem estava à volta de Jó, quem ia ficar, quem não ia. E ele deu a ele um renovo, deu restituição, coisas em dobro do que ele havia perdido. Então, amados, em tudo nas nossas vidas que nós estamos passando, que você está passando nesse momento que eu estou passando, que todos nós, enquanto estivermos aqui, estaremos passando, há sempre um propósito. E nós precisamos não nos permitir desligarmos desses propósitos, de acreditarmos que Deus está conosco, que Ele não solta as nossas mãos jamais. Em tudo há um realinhamento, em tudo há uma lapidação, uma melhoria, porque Deus faz isso conosco, na nossa individualidade. Ainda com milhões de pessoas sobre a face da terra, os olhos dele nos contemplam na individualidade. Então, o que nós estamos passando são lapidações, porque a nossa vida não para aqui. Nós vamos para a eternidade. E aí ele nos lapida, ele nos melhora, ele nos ajuda a crescer em todos os sentidos, sabe? Ele quer que realmente sejamos adultos espirituais, maduros, equilibrados emocionalmente, com a nossa alma trabalhada, porque isso é um impedimento para que nós estejamos totalmente libertos, totalmente, sabe, ali na intimidade, ali no alinhamento com o céu, a imagem e semelhança do nosso Criador. Então, nada é o acaso. É necessário que nós caminhemos dia a dia nas nossas vidas, não jamais, que nós estamos num corpo material, mas o que vale na nossa vida de verdade é o que está dentro de nós, é o nosso espírito. Isso aqui é tão somente uma capa que nasce, cresce, envelhece e vai partir, e vai descer a sepultura e vai ser consumido pela terra. E aquilo de mais precioso que nós temos está do lado de dentro.
Isso não envelhece, isso não se desgasta, isso não morre. Então, tudo que nós vivermos aqui há uma intenção maior, há um destino todo especial. E eu realmente, ainda comentava com uma amiga ontem, às vezes eu observo as pessoas, eu observo as conversas, né? Eu olho a minha volta e falo, meu Deus, eu jamais conseguiria viver sem Deus, sem essa perspectiva da eternidade, essa certeza de que Ele está comigo, essa dependência total dele para todas as coisas, de nós querermos realmente acertar. E para que nós acertemos, nós precisamos estar nessa dependência. Precisamos estar perguntando para Ele, papai, isso quer de mim? E o telefone caiu aqui. Eu fui mexer no telefone, mas nem por isso eu vou invalidar o vídeo, meus amados. Um tombinho, de vez em quando isso acontece, né? Mesmo porque eu não estou numa mesa aqui de escritório, eu estou num improvisamento aqui, mas abençoado por Deus. Então, como eu disse, é impossível viver sem essa dependência de Deus, sem essa busca de saber qual é a vontade dele para as nossas vidas e em todo o tempo pedir graça a ele para que nós vivamos, que nós alcancemos o que ele quer de nós, o que ele espera de nós. Ele tem um plano, para cada vida um plano, e ele não vai abrir mão desse plano, não. Ele não vai abrir mão, porque ele sabe o que é melhor para nós. Em todo o tempo, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E é tão bom saber que existe um plano, que nós não estamos aí ao acaso, soltos, à revelia, ao sabor dos infortúnios. Não, nada. Deus não perde o controle em nada. Ele cuida de nós. E essa confiança, essa entrega, essa luta pela fé, a luta pela fé, nem é uma luta nossa, sabe? É nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos. E nada que nós façamos para vivermos, para podermos vencer as dificuldades, é na nossa força. É Ele conosco. Em todo o tempo é Ele conosco. E Ele tem o prazer de nos refinar. Quando olhamos, né, os homens aí do Novo Testamento, Pedro, meu Deus do céu, tão bravo, né? Tão grotesco. Aquele pescador que comprava briga, que era tão vulnerável, que falava que morreria com Cristo, que faria tudo. E Jesus falou, não, Pedro, Satanás vai te peneirar, você vai ser peneirado. Então Deus gasta tempo conosco. Só Ele conhece a nossa natureza. E nós realmente não podemos jamais ser o termômetro para nós mesmos. Nosso termômetro é o Espírito Santo. É a nossa dependência, a nossa submissão, é essa humildade. O que é a humildade? Né? A capacidade de nós nos reconhecermos tal qual nós somos. Ainda que nós não saibamos reconhecer na profundidade, na perfeição, como Deus nos reconhece. Porque Ele é Deus, Ele que nos fez. Mas é naquilo até onde nós alcançamos, a nossa mente pode alcançar. É esse reconhecimento e pedir a Deus forças, sabe? Para que nós cresçamos dia após dia, hora após hora. Quando nós caminhamos pelo Novo Testamento, que nós vamos observando, né, cada vida, nós vemos a paciência e o amor de Jesus para ensinar a cada um com seus problemas, uns com problemas de prostituição, outros com problemas de idolatria, outros com muita ambição, muita ganância, e a todos o Senhor foi ensinando, aqueles que se permitiram ser tocados, né? Não endureceram a cerviz, porque muitos endurecem a cerviz, aí perdem a bênção, e perdem mesmo. Então, o que nós realmente precisamos é compreender que ainda que nós não tenhamos vontade, Deus nos dá essa vontade. É nós nos permitirmos ser colocados à prova, duvidarmos de nós mesmos. E quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos que tudo comprova a existência de Deus. Pode ser sim que estejamos passando por algumas crises, algumas dores, mas Deus, mais do que ninguém, Ele constata isso, Ele vê. E Ele vem até nós várias vezes, Ele não nos deixa. Ele volta, Ele retorna, e usa pessoa, usa circunstâncias, tudo para que nós, de novo, né, amados, nós não nos percamos, porque Ele não quer que ninguém se perca. Então, pacientemente,
Ele vai ao nosso encontro, Ele nos busca, Ele nos resgata. Tem um louvor que fala assim, né? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Então, todos os dias Ele vem nos resgatar. Amado, antes de você sair aí, vai lá, curta, compartilhe, deixa algum comentário, nem que seja uma mãozinha. Isso é importante para que essa palavra vá além de nós mesmos. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, Pai justo, Pai inigualável. Eis-nos aqui, Deus, na manhã deste dia, mais uma vez, para te louvar, para te adorar, para declarar unidos em fé que o Senhor é nosso Deus, que nós queremos te dar, ó Pai. O Senhor não precisa, mas como o Senhor não é um Deus invasor, um Deus que chuta a porta dos nossos corações, o Senhor bate delicadamente. Nós queremos que o Senhor entre, ó Deus, que o Senhor permaneça, que o Senhor prevaleça sobre todas as nossas vontades, que o Senhor nos ajude a identificar onde temos deixado de acertar, onde o egoísmo tem vencido o amor, qual área das nossas vidas, Senhor. Nós queremos nos apresentar em interesse diante de Ti, Deus, para Te agradar, para Te amar. E se em algum de nós falta vontade, a tristeza, o desapontamento, a frustração, tantos outros sentimentos, ó Deus, que cada um dos Teus filhos, Deus, passa nesse momento, que o Senhor conhece mais do que ninguém, ó Deus, porque o Senhor é incomparável, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo. Nos ajude, Senhor. Toma-nos a todos, ó Pai. Nós precisamos desesperadamente da Tua presença, do Seu toque, das Tuas orientações, Papai. Perdoa os nossos pecados. Nos ajude a avançar, ó Pai. Nos dê a capacidade de perdoar, a capacidade de nos vermos tal como nós somos, ou, Senhor, principalmente pedir que temos condição, ó Deus, não pela nossa vontade, porque somos fracos, mas de Te convidar, ó Pai, que penetre. Sonda-nos, ó Deus, e nos conhece, vê se há em nós algum caminho mau e nos conduza ao caminho da vida eterna, Deus, de estarmos na Tua presença dia após dia, até que chegue o dia perfeito, Senhor. Muito obrigada por estarmos aqui, por podermos orar juntos, ó Pai. Encha-nos, ó Espírito Santo de Deus. Fortaleza nossa que adestra as nossas mãos para a batalha, de forma que podemos envergar todos os arcos de bronze que poderão aparecer no dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.